Fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia aqui de análise do nosso mercado cripto, que nesse domingo tá caindo, perdeu os 80 mil dólares e a situação tá começando a ficar feia. Nesse vídeo aqui, o meu principal objetivo é passar em mais detalhes aqui dessa queda e explicar por que o Bitcoin está caindo, qual que é as maiores probabilidades, o que a gente pode esperar a partir do momento que o Bitcoin perdeu esse ponto mais importante. E o melhor de tudo, né? Como que você vai conseguir estar agindo nessa forma? Qual que é o melhor jeito de você estar agindo, tá? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Galera, então o Bitcoin está agora cotado nos 79.400 dólares, está com uma queda aí bem feia no diário. Mas antes da gente passar na análise, não esquece de deixar aquele like, verificar a sua inscrição aqui no canal. Eu estou em viagem e mesmo assim eu estou fazendo questão aqui de deixar vocês atualizados de tudo o que está acontecendo. Vou estar abrindo live sim, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso durante todos os dias e durante a programação normal. Então as lives elas serão todas avisadas ali quase que em cima da hora. Por isso é muito importante que você estar não só inscrito nesse canal, mas com o sininho ativado e também me seguindo nas redes sociais, no canal do Telegram, no canal do Instagram, que é lá que eu vou dar as devidas atualizações. Então, a gente está tendo uma queda aqui bastante expressiva, né? Inclusive, se eu ligar aqui os meus indicadores, a gente consegue ver que essa queda que está acontecendo agora, aconteceu agora na vela das 13 horas. Foi uma queda com um volume bem acima da média, praticamente confirmando o rompimento da região dos 80 mil dólares, cujo qual o Bitcoin vem segurando aí desde mais de uma semana, né? A gente teve o crash da Bolsa de Valores, a gente teve, né, o S&P 500 aqui, que simplesmente derreteu ao longo aqui da sexta-feira, enquanto o Bitcoin se manteve forte acima dos 80k. Tarifas do Donald Trump, dado de mercado de trabalho dos Estados Unidos, e nada disso impactou o preço. Porém, agora, nesse domingo, o Bitcoin resolveu cair. Para mim, tá, pessoal, o que são os motivos da queda? Primeiro, a gente viu surgir muita força vendedora dentro das corretoras. E quando o mercado tradicional está fechado, o mercado cripto ele fica mais propício a fazer movimentações por conta do próprio mercado cripto, sem se balizar nos mercados internacionais. E o que a gente viu aqui quando o Bitcoin, nas últimas horas, começou esse movimento de romper? A força compradora diminuiu, a gente tinha muita ordem de compra ali acima dos 80 mil dólares e boa parte dessas ordens foram canceladas e muitas pessoas começaram a querer vender Bitcoin. Inclusive a gente tem uma pressão vendedora muito expressiva ali próximo aos 87k. Essa venda massiva junto à falta de pressão compradora fez o Bitcoin cair, chegando aqui à mínima dos 78.400. Isso me preocupa? Até agora não, tá, pessoal? Primeiro porque a gente tem muita gente querendo comprar Bitcoin, não só agora abaixo dos 80 e até a mínima dos 66, mas eu diria que até praticamente a mesma quantidade de gente se o Bitcoin perder os 76 mil dólares. Então ainda temos muita força compradora e talvez por isso ele teve um rompimento tão forte dos 80k com volume, com vela cheia, né? Fechando a vela do 4 horas aqui bem cheia. E não chegou a testar as mínimas. Teoricamente, entre os 80 e os 76 mil dólares, a gente não teria suporte. E a gente só está achando suporte por conta do tanto de força compradora. Até deu uma sumida aqui porque o site resetou, mas continua aí com bastante gente querendo comprar. Além do mais, as regiões que a gente tinha bastante liquidez aqui nos últimos 3 meses, era justamente essa região aqui dos 80k, porque muita gente comprou os 80k nesses últimos dias, tá? Era onde a gente tinha maior quantidade de capital, alavancagem nos últimos 3 meses. Nos últimos 30 dias, a gente também comentou em live, né, que o Bitcoin poderia até chegar ali próximo aos 28 e captar essa liquidez. Mas por que eu ainda continuo, de certa forma, otimista para o Bitcoin? Eu não acho que isso seja um alarme, algo muito urgente para a gente se preocupar e pensar em mais quedas por agora. Porque a gente não tem muita liquidez aqui abaixo desse preço, tá? Poucas pessoas estão querendo abrir longs e a gente percebe isso não só pelo gráfico de 3 meses, mas se a gente puxar o gráfico de liquidez do último mês, a gente também vai notar que praticamente toda a liquidez compradora dos últimos 30 dias foi preenchida ao longo dessa queda. Em contrapartida, a gente continuou com bastante gente vendida dentro das corretoras.
Sentimento do mercado mostra que a gente teve uma onda de liquidação simplesmente enorme aqui nas últimas horas, devido a esse rompimento, o que causou, né, de certa forma, uma queda no nosso Open Interest. Tá? O Open Interest passou por uma queda aqui e o CVD também caiu bastante. Então, por mais que o Long Short Ratio ele tenha aumentado ao longo dessa queda, esse aumento não foi pessoas comprando o Bitcoin e fazendo exatamente o que fez esse preço cair, adicionar liquidez na ponta compradora. Não, foi justamente as pessoas que estavam em short realizando posições e as pessoas que estavam em long não abrindo posição para dar liquidez para a queda continuar. Então, assim, o que eu me alarmo nesse exato momento? Para mim, tá? Se o Bitcoin perder os 76 mil dólares e tiver um rompimento confirmado, o que é um rompimento confirmado? É o que a gente viu acontecer aqui, por exemplo, tá? Que o Bitcoin ele perdeu os 90k lá atrás e fechou uma vela cheia, uma vela muito expressiva, tá? Isso me alarmaria. E em segundo lugar, isso também acontecesse aqui nos gráficos menores, diário e 4 horas, porque se a gente tivesse um fechamento abaixo do 76, sem que o preço retorne, sem que o preço faça o que ele fez aqui nas últimas semanas, isso denotaria que a gente teria virado a tendência no gráfico semanal, e o gráfico semanal em tendência de baixa pode fazer o Bitcoin cair mais, tá? Esse é o único fato que poderia causar preocupação aqui pra gente. Por que eu não acho que essa é a maior probabilidade? Primeiro, pelo tanto de força compradora que a gente tem dentro das corretoras. Segundo, porque as pessoas estão morrendo de medo de abrir longs. A gente vê isso pela liquidez aqui que está dentro das corretoras, pela quantidade de pessoas que está vendida. E o terceiro e mais importante, a gente teve um baita crash na Bolsa de Valores na sexta-feira. A gente fechou aqui praticamente a pior semana em meses. Eu diria que até anos, tá? Até anos que a gente teve uma semana aqui tão ruim. A última vez que o Bitcoin caiu tanto assim uma semana foi na pandemia. Geralmente, quando isso acontece, a Bolsa de Valores costuma passar por uma respirada, o que pode também trazer o preço das criptomoedas a subir. E segundo fato é que durante essa semana de queda, as criptos seguraram muito bem, seguraram acima dos 80k. Então isso é uma divergência altíssima, uma divergência bullish que a gente vê entre o mercado de criptomoedas e o mercado internacional. Então são motivos aí que me faz ficar mais otimista no Bitcoin, né? E por último, se você nesse exato momento está no mercado, qual que é a melhor forma de se operar? Igual a gente vem comentando nas lives, essa região entre os 76 e os 80 é um colchão de compra para as pessoas que estão com caixa. Se você está com caixa nesse momento, comprar Bitcoin aqui abaixo dos 80k, para mim, é uma baita oportunidade, contanto que você saiba dos riscos de você não pode gastar todo o seu caixa, cara. Se você comprar todo o Bitcoin que você tem aqui e ele perdeu 76k e confirmar esse rompimento, você vai ter gastado todo o seu caixa enquanto o Bitcoin acabou de virar tendência no gráfico semanal. Então você tem duas oportunidades. Ou você compra um pouquinho de Bitcoin deixando caixa para se ele perder o 76, você conseguir agir. Ou então você faz compras aqui acreditando que o 76 vai segurar e você vai deixar o seu stop abaixo, deixa eu colocar aqui, abaixo da mínima do 76, que é um trade mais agressivo e que a chance da gente ver um falso rompimento, ele perdeu o 76k e voltar ali para cima dos 80, vir aqui só para estopar a galera, é muito grande, porque a gente tem muito comprador dentro das corretoras, tá? Então essas são as duas oportunidades no Bitcoin. Se você está completamente sem caixa, não vale a pena você vender agora, tá? Você vai estar vendendo o Bitcoin depois dele ter se desvalorizado mais de 30%, a probabilidade de você estar vendendo num fundo ou próximo a um fundo é muito grande. E se a gente segurar acima do 76 e romper os 90k, a gente vai estar rompendo as médias do semanal, vai estar rompendo um topo prévio e vai estar retomando essa forte tendência de alta que o Bitcoin já vem fazendo ao longo de 2 anos, tá? Então, para mim, essa queda ainda não é o motivo da gente se desesperar, não é o motivo da gente ficar com medo, e eu devo tratar ela, na verdade, como uma baita oportunidade, principalmente para você que tem caixa e sabe aproveitar esses momentos. Não esquece de deixar o like, verificar sua inscrição aqui no canal. Lembrando que eu estou em viagem, eu pretendo fazer lives, eu pretendo continuar postando vídeos, mas eu não consigo fazer na programação normal. Então, por favor, verifique a sua inscrição aqui no canal e me siga nas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui, tenham todos um excelente dia, um ótimo resto de domingo e valeu, galera! Falou!